participou, que participa, que já esteve conosco aqui, sabe que aqui rola aquele bate-papo com o nosso irmão Bernd. Nosso irmão Bernd sempre participou com a gente e a palestra que você vai ouvir agora é com ele. E depois que acabar, se liga no vídeo que vai vir, porque lá tem as participações do pessoal que está sempre conosco, cantando, dando testemunho, falando, participando de alguma forma. Fica agora então com o nosso irmão Bernd Bremick. Olá pessoal e muito bem-vindos à parte 7 sobre os desafios na vida de um jovem cristão. Mais um episódio do Acampa Jovem Virtual 2021. Muitas áreas de desafios vocês mencionaram e muitas delas agora já eliminamos e sobram algumas coisinhas ainda. Todos eles apresentam um perigo para nós, podem nos levar ao pecado, já vimos isso. E agora o desafio 7, pressão e também freio ou condução. 2 desafios, e vocês disseram na enquete. Às vezes me sinto pressionado a ter que ser melhor em diversas áreas, inclusive no âmbito espiritual. Isso foi um desafio colocado. E outro, muitos dizem que precisamos, nós jovens, de um freio. Na real, precisamos de um volante, um bom guia para ajustar o volante. Mas não temos abertura ou confiança para nos dirigir ao meu irmão mais velho. Muito bem, vamos nos ocupar com isso. Antes disso, eu gostaria de colocar como uma das primeiras dicas já um versículo da palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 6. Pressão interna e externa. Pressão interna, eu entendo que vem de dentro de você, você mesmo se pressiona. Pressão externa, você se sente pressionado ou alguém outro exerce uma pressão sobre você. Lembre desse versículo aqui. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você não está servindo para agradar a homens, aos irmãos ou às irmãs. Mas você deveria servir não como se alguém estivesse lá na sua frente, à vista, mas como um servo de Cristo, fazendo tudo de coração e assim fazendo a vontade de Deus. Servindo à vista também pode significar que você queira aparentar algo para a qual você não tem condições. Então seja simplesmente você. Cada um de nós é diferente, você não é eu não sou você, já falamos disso. E mutuamente precisamos uns dos outros. Não podemos ter todos o nível considerado alto e nem todos o nível considerado baixo. E nem tampouco todos nivelados ao mesmo grau. Não, Deus ele quer promover o crescimento e para isso precisamos de pessoas que tenham uma facilidade de se expressar de uma forma bastante simples, outros que talvez se expressam de uma forma mais eloquente, uns que talvez se expressam como se fosse um nível mais baixo, outros um nível que nós, homens, consideramos mais alto, mas é o que Deus quer, que Ele precisa. Tem ouvintes também para todos esses níveis. Então, às vezes, os que se sentem num nível, entre aspas, agora inferior, vocês jovens às vezes pensam, aquele irmão ele deveria baixar o nível, ele tem que descer até nós. Em alguns momentos tem que descer até você, sim, mas não sempre. As pregações, por exemplo, numa reunião de igreja, precisam também de níveis mais elevados. O ensino precisa ser mais consistente em alguns momentos, até mesmo para promover o crescimento. Se eu como sempre a mesma coisa, eu não vou crescer. Eu preciso alimento sólido também. Agora, isso não deve fazer vocês se sentirem pressionados a estarem do mesmo nível e senão nós não vamos nem abrir a boca. Aí também os irmãos, a irmandade como um todo perde, porque precisa também de vocês. Aqueles pensamentos talvez simples que você acha que você tem, pode ser um grande pensamento para um dos seus irmãos. E talvez eu nunca vá expressar esse pensamento. Então, eu preciso de você. Precisamos uns dos outros. Não servindo à vista, não agradando aos homens, mas como servos de Cristo. Já ouvimos isso muitas vezes. Como cristão, você deve fazer as coisas melhores que as pessoas do mundo. Eu mesmo já ouvi isso, irmãos, falando em pregação. E não vou nem negar se eu mesmo talvez não tenha já dito isso em algum momento. Mas essa expressão, essa frase, ela não é correta.
biblicamente falando. A Bíblia nos diz como servos de Cristo. Então não vamos nos deixar pressionar por essa exigência, entre aspas. O que significa isso? Significa isso sermos melhores em tudo? Não, não e não. Não é assim. Significa, sim, fazer as coisas com atenção, de forma correta, sem enganos e jeitinhos, talvez porque o chefe ou o professor, etc., não vê naquele momento. E isso que acontece muitas vezes, gente. Também no âmbito secular, o chefe não vê, então a gente dá um jeitinho. O cliente, ele não vai perceber se eu faço a coisa com menos qualidade num canto onde ele não enxerga. Ele, como leigo, não vai ver. Então, para que fazer do jeito certo? Que me dá trabalho se eu consigo fazer com um jeitinho e uma aparência igual. É esse que é o problema. Não é que você tenha que ser melhor do que o seu colega do mundo. Talvez o seu colega do mundo tenha muito mais habilidade do que você. Mas ele dá esses jeitinhos, às vezes, nem sempre. E você, como cristão, não pode agir assim. Você deve fazer a coisa da forma correta, com qualidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Faça tudo como se fosse para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza, se você fizer um serviço e entrega esse serviço para o Senhor Jesus, você não vai dar um jeitinho. Você não vai dar um engano para ter apenas uma aparência de qualidade nesse serviço. Você vai entregar a melhor qualidade que você, na sua condição, com as suas capacidades, consegue entregar. Não melhor do que os outros, o melhor de você. Você foi criado de um jeito único, com a sua inteligência, não com a capacidade de um super-homem. Seja simplesmente fiel naquilo que o Senhor deu a você. Agora, então, aquela questão do freio ou do volante e do guia. É uma questão interessante. Eu agradeço por você ter colocado isso. Isso vai nos ajudar bastante. Vamos pensar um pouquinho. Para que serve freio e volante na vida real? Freio e volante de um carro. Na iminência do perigo, você precisa necessariamente do freio. Vamos começar com essa parte. E assim é também na vida espiritual. Na iminência do perigo de cair, de se acidentar, você não precisa de alguém que te dá 1001 explicação como que você poderia fazer a coisa melhor. O que você precisa naquele momento, de fato, é um freio. Já no restante do caminho, quando tem mais tranquilidade, mais tempo, não tem um perigo iminente, então precisamos sim do guia e do volante também. Aí você tem razão. Então agora uma pergunta aos mais velhos. E embora eu não sou velho, preciso me incluir nesse grupo, né? Somos, de fato, guias? Somos pessoas capazes de dar orientação para ensinar o jovem a dirigir o seu carro de vida e ajustar o volante? Podemos, de fato, prestar ajuda? Damos também aberturas para que eles venham até nós e peçam ajuda quando precisam, para que tenham liberdade de se abrir? Você, eu e nós, você jovem, eu, nós juntos, nós precisamos dos dois, do freio e do volante guia em equilíbrio. A Bíblia enfatiza muitas vezes a obediência. E eu também vou enfatizar a obediência. A obediência, talvez um pouco mais parecido com o freio, implica também em fazer algo que eu mesmo não quero, que ainda não entendo. Por isso, a obediência não é apenas uma ação inteligente. Claro que é uma obediência de um nível superior, de uma qualidade superior, quando eu obedeço porque eu também compreendo a finalidade desse ato de obediência, sim. Mas a obediência é requerido. Você não pode escolher eu quero obedecer ou não quero obedecer. Quando há perigo, por exemplo, para uma criança, eu chamo ela ou falo para ela, pare, vem aqui. Ela tem que vir na hora. Do contrário, ela cai no perigo e a queda já está ali. E assim também é na vida espiritual. Então, precisamos também do freio, mas também precisamos do volante. E o melhor exemplo é o próprio Senhor Jesus. Olha, ele que é Deus, Filho de Deus eterno, ainda que era filho, ele, como homem, como ser humano, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Havia coisas nessa vida, aqui na Terra, que não era inerente à natureza divina dele. E ele precisava aprender obediência. Ele comandava tudo. Ele, o Criador, estava sustentando a mãe que deu ele à luz. Ele estava sustentando o pai carpinteiro que lhe ensinava de como usar o martelo, talvez.
e ao mesmo tempo ele precisava obedecer, se sujeitar, estar submisso aos seus pais naquele momento, enquanto criança aqui na Terra. Ele aprendeu a obediência. Hoje em dia é muito complicado para muitos de nós, porque a obediência é algo que não é mais ensinado. Ao contrário, se ensina que a criança precisa ter liberdade, que precisa questionar tudo, que autoridades não precisam ser respeitadas, todas essas coisas. Às vezes o ensino não vem de forma aberta, de uma forma mais sutil, mas está ali. E os resultados nós vemos na nossa sociedade de hoje. Obediência na palavra de Deus toma um grande espaço e você goste ou não, às vezes você precisa do freio. Mas também precisa e precisamos do volante. Precisamos dos dois. Agora uma pergunta aos mais jovens. Você já tentou de tomar a iniciativa por sua parte de se dirigir a um irmão mais velho ou a irmãos mais velhos? Você já fez isso? Ou você simplesmente diz, eu não tenho liberdade, ele não está dando abertura, eu não tenho coragem, ele não vai me ouvir mesmo e fica na sua? Você nunca tentou. Assim, nunca tentou, tome a iniciativa. Nós também não somos adivinhadores, nós não sabemos em certo momento o que você está precisando. Você precisa ter essa abertura, essa iniciativa também. Isso não nos isenta de nossa responsabilidade. A intimidade, ela precisa ser também construída pelos dois lados, não apenas pelo velho ou o mais velho. Você precisa ter sua parte na construção dessa intimidade também. E eu conheço alguns jovens que têm feito isso. Agora, se você nunca fez a tentativa ou a iniciativa, ou quando você de repente recebe um freio ao invés de um volante, porque naquele momento talvez você acha que precisa do volante, mas na verdade você está precisando do freio e não gostou, precisamos dos dois lados, humildade para compreendermos uns aos outros. Se você não tem confiança com o irmão mais velho, qual seria o motivo para isso? E você já pensou também na possibilidade de que esse irmão poderia ser de uma outra localidade, não necessariamente do local onde você reúne? Às vezes fica mais fácil de falar com alguém de fora. E agora, para encorajar vocês no final dessa série sobre os desafios do jovem, tem uma palavra muito, muito encorajadora na palavra de Deus para vocês. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Como? Sim, é uma afirmação, você leu direito, porque vencestes o maligno. Continua, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O apóstolo João, eu gosto dessa linguagem do apóstolo João, assim, uma linguagem forte, abstrata, uma linguagem que constata as coisas e nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes pensamos, mas não é assim na minha vida. Então, a questão é, analise-se, pergunte-se, por que não é assim? Se a palavra diz que venceu o maligno, por que não venceu? Se a palavra diz que você é forte, por que você é fraco? Se a palavra de Deus diz que essa palavra está em você e não está, você não tem um conhecimento bíblico, por que não? São perguntas que a gente precisa se fazer para então correspondermos a esse padrão divino e ele é perfeitamente possível. É isso que é a nova natureza. Ela é forte, ela venceu, a palavra de Deus está nela, ela tem prazer na palavra de Deus. Isso eu desejo para todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de ter acompanhado esses episódios sobre os desafios. Eu sei que eu não fui exaustivo, não pude ser exaustivo tampouco. Assim já tomamos bastante tempo e desejo a rica bênção do Senhor para cada um de vocês. E eu espero que tenha sido pelo menos de alguma pequena ajuda na vida espiritual de vocês. Que Deus os abençoe e que cresçam em Cristo, no conhecimento da pessoa dele.